Fala galera, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa imagem da Igreja da Penha na virada do ano passado, tá? Algumas dicas para vocês fazerem aí a fotografia dos fogos de artifício. Essa imagem, ela não é uma foto porque eu fiz uma composição, tá? São várias imagens são várias fotos em uma imagem só. O porquê disso é eu já tinha na minha cabeça que eu queria mostrar os detalhes da igreja, então eu tive que aproximar o zoom da minha lente, tá? A um certo ponto que eu consegui pegar todos os detalhes da igreja. E segundo, que mesmo eu usando minha lente com o ângulo mais aberto, no dia lá eu estava usando a 1855, mesmo assim, o ângulo de visão não era tão aberto para que eu conseguisse colocar na composição a igreja e os fogos, tá? Então, normalmente os fogos de artifício sempre passava do quadro. Então, o que eu pensei? Eu vou aproximar o zoom, fotografar a igreja primeiro, antes de começar os fogos, né? Então, fotografei a igreja, fiz a composição certinha, do jeito que eu queria. E depois que os fogos começaram, eu afastei o zoom e fui tentando focar somente nos fogos de artifício, tá? E não mais na igreja. Então, foi isso que eu fiz. Fiz várias fotos dos fogos, né, durante todo o tempo lá. Eu até conseguiria fazer em apenas uma imagem, só que a igreja ficaria muito longe e alguns dos fogos passavam fora do quadro mesmo assim. Então eu resolvi, já tinha na minha cabeça como fazer. Vou aproximar o zoom, pegar bastante detalhes da igreja e depois fazer fotos somente dos fogos. E eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa montagem no Photoshop. Se você conseguir fazer em uma imagem só, ótimo, tá? No meu caso, estava bem difícil. Então eu pensei diferente e preferi fazer a montagem. Então aqui no Photoshop eu abri a imagem da igreja, tá? Foi a primeira que eu abri. E essa foi a composição que eu fiz somente para a igreja. Você pode ver que dá para ver todos os detalhes, a exposição está correta para a igreja, tá? E depois eu fui adicionando as imagens, as fotos dos fogos de artifício. Então adicionei um monte aqui, como vocês podem ver. Eu tirei a visualização porque eu vou mostrar para vocês como fazer. Não vou mostrar uma por uma porque é muito, vou mostrar acho que umas duas apenas. Eu vou supor que vocês já tenham uma ideia de como mexer no Photoshop, tá? Não vou ficar mostrando muito como é, não. Para o vídeo não prolongar. Já está quase na hora, aqui em Londres são 6h40 da noite, daqui a pouco eu tenho que sair trabalhar. Então aí para vocês já é um pouco mais cedo, vai dar tempo talvez de pegar uma ideia, se precisar aplicar essas técnicas hoje à noite você consegue. Esse flare na lente está me incomodando um pouquinho. Então eu abri aqui a imagem, somente da igreja, e depois eu fui adicionando em cima dela as fotos somente dos fogos. Eu adicionei primeiro uma layer de ajuste, eu usei curvas, tá? Para somente iluminar um pouquinho mais a igreja. Não sei se vocês conseguem ver na imagem. E depois eu adicionei a minha primeira foto do fogo. Você pode ver que ela pega essa parte toda aqui da imagem. Então eu posicionei aqui ela na maneira que eu queria, tá? Rodei ela, coloquei ali. E o que eu fiz? Eu adicionei, então tem aqui a layer mask, né? Essa máscara que ele cria, tá em branco. O que eu vou fazer? Eu vou pintar em preto nessa máscara para eliminar essa borda aqui da foto, que eu não tem necessidade de ter ela. Então com a ferramenta brush, você pode apertar a letra B aí, e eu vou pintar aqui em preto, tá? Então lembre-se da cor aqui do foreground, tá em preto. Você pode alterar com a tecla X. Você pode aumentar isso só brush. E você tira o que não tem necessidade na imagem. Tá? Então vou tirar essa parte aqui de baixo também. Tirar toda a volta. É um processo que leva um pouquinho de tempo, tá? Mas o resultado fica bem legal. Como eu disse, se você conseguir fazer somente em uma imagem, legal. Outra coisa também é que nesse dia os fogos assim, era um ou outro só, não era muito, né? Pra ficar aquela coisa legal. Então se eu fizer só em uma imagem, talvez ia ficar só um ou dois, três pontos de foco de fogos com a igreja. Então ia ficar bem sem graça. Então eu adicionei bastante aqui, preenchi bastante o quadro agora. Depois no final vocês vão ver. E ficou bem legal. Então eu eliminei aqui. Então aqui está a imagem, eu adicionei uma máscara nela. E depois eu eliminei o que não precisava. Agora o que eu vou fazer? Eu vou alterar, clicar aqui na layer da imagem e vou alterar o modo aqui, tá? Eu vou alterar, com certeza o seu vai estar normal, tá? Você vai alterar para screen, que é para ficar visível nos pretos. Como vocês podem ver aqui, ela fica meio que transparente onde está preto, tá?
Então foi isso que eu fiz. E para você remover a fumaça que fica em volta, eu adicionei o ajuste de curva, tá? Vou habilitar e desabilitar aqui. Vocês olhando na imagem, você vê que elimina praticamente toda a fumaça. Tá? Adiciona mais contraste. Então o que eu fiz? Eu puxei aqui a linha do S um pouco mais para baixo para aumentar o contraste. Você vê que se eu puxar mais, elimina mais a fumaça ali, né? Deixa os pretos mais pretos. E aqui quando você sobe, deixa os brancos mais brancos, né? Ilumina mais a imagem. Então aqui eu aumentei o contraste da imagem. Você vê aí a diferença, tá? Então eu fiz isso para todas as fotos. Lembrando, depois que você colocar a layer aqui de curva, você colocar esse clipe, tá? Para ela somente aplicar o efeito na foto de baixo. Então esse efeito aqui só vai aplicar na minha foto, que é essa foto de baixo aqui. Você vê que está com essa setinha para baixo, tá? É aqui em curvas é só você clicar nesse quadradinho aqui para habilitar ou desabilitar. Se estiver desabilitado, vai aplicar o efeito em toda a imagem. Então na outra imagem que eu adicionei foi essa daqui, a mesma coisa. Joguei a foto aqui, coloquei a posição que eu quis. Depois adicionei uma máscara, tá? E eu de novo vou colocar com a brush, né? Com o pincel. E eu vou pintar. Vou esconder toda essa parte da fumaça aqui. O máximo que você conseguir. Para facilitar depois. Mesma coisa, na imagem aqui, você troca o modo de normal para screen. Tá? Você vai fazer isso para todas as imagens. E depois você adiciona a layer curvas. Eu vou adicionar uma aqui do zero para vocês verem. Você vem aqui, ajustes, curvas. Você pode usar levels também, que você quiser. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho para clipar somente com a imagem de baixo, que seria essa nova imagem. E agora tudo que eu fizer aqui só vai aplicar naquela imagem ali, tá? Então a mesma coisa, eu vou adicionar mais contraste. Baixar aqui a parte de baixo e subir aqui um pouco a parte de cima. Baixar mais um pouquinho. E aí você vê a diferença que fica, tá? Então você elimina aquela fumaça, dá mais contraste. E você aumentando o contraste, automaticamente aumenta a saturação das cores. Você vê que ficou bem saturado aqui. E foi isso que eu fiz, galera. Um por um. Adicionei a foto com a layer mask, com a máscara. Depois coloquei a curvas para dar mais contraste, sumir a fumaça. E fui fazendo isso, tá? Usei bastante aqui. Aqui mais uma. Você pode alterar o tamanho, se você quiser também, das fotos aqui, né? Deixar maior, menor. Então fica bem mais fácil você fazer dessa maneira. Aí eu adicionei uma borda branca. Você não precisa fazer isso, e meu logo. E assim ficou a imagem final, tá? É bem simples. Bem simples não, um pouquinho complicado, um pouquinho demorado. Mas eu achei que dessa maneira eu ia conseguir o melhor resultado possível, ao invés de tentar fazer uma foto só. Bom, então é isso, galera. Lembrando, a configuração da câmera, normalmente o obturador é entre 2 e 5 segundos, tá? Vai depender de quanto longo você quer o rastro de luz. Você tem que checar também a exposição para ver se não vai estourar a luz, ficar toda branca, que acaba perdendo as cores. Eu usei entre F13 e F20, se eu não me engano, tá? Para conseguir ter toda a igreja em foco e também que o fogo ficasse em foco também depois nas imagens, né? E o ISO em 100. Lembre-se de levar seu tripé, tá? No caso desse dia eu coloquei ele numa muretinha. Usei um tripézinho pequenininho que eu tinha, do meu Zoom H1. Era a única coisa que eu tinha. Aí eu coloquei em cima da mureta e fiz essa imagem. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. E feliz ano novo para todo mundo e até 2016. Falou!